partir de agora você ouve o 11 em Ponto, podcast diário de notícias do 011 News. Eu sou Rose Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro. Vamos aos destaques? Deputados dizem que decisão do STF contra a imprensa é um gravíssimo erro. Bancada do Agro critica falas de Lula na COP28. Nicolás Maduro multiplica por 5 votos de referendo. 011 News. Informar para formar opinião. Mais uma vez, o Congresso tenta reagir às interferências do STF em temas do Legislativo. Deputados federais criticaram uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai afetar a publicação de conteúdos produzidos por jornais, revistas e portais jornalísticos. Parlamentares dizem que a postura do STF em tornar responsável os veículos de imprensa por declarações de entrevistados é um equívoco que pode induzir à autocensura. Os ministros decidiram que os veículos de imprensa podem ser punidos na esfera civil por danos morais e materiais. Como reação ao Supremo, deputados apresentam um projeto para barrar decisão do STF que atinge a imprensa. Abre aspas. As empresas jornalísticas não podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado, mesmo se, à época da publicação, havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos, fecha aspas, diz o texto. Os parlamentares ainda pretendem coletar assinaturas para elaborar um projeto de emenda à Constituição sobre o tema. Para isso, eles precisarão coletar 171 assinaturas. Isso representa 1/3 da Câmara. A bancada do agronegócio criticou o discurso de Lula na COP28 sobre o projeto de lei que fixa o marco temporal das terras indígenas e afirmou que o chefe do executivo sinaliza para a criminalização da produção rural no Brasil. Os ruralistas querem derrubar o veto presidencial em que os povos indígenas só teriam direito a terras que estivessem ocupadas na data da promulgação da Constituição de 88. Durante o evento da COP28, Lula falou sobre o assunto e comparou os parlamentares com uma raposa cuidando do galinheiro. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, publicou uma nota nas redes sociais neste domingo. Abre aspas. Enquanto todos os países do globo levam os exemplos de sustentabilidade, temos um presidente que criminaliza a representatividade máxima da população brasileira. Fecha aspas. A FPA disse também que o petista não respeita a multiplicidade de opiniões, a liberdade de expressão e o futuro do Brasil. Para a bancada do agro, Lula demonstra que sua intenção é governar com o STF em detrimento do diálogo com o parlamento. O governo de Nicolás Maduro levou adiante o controverso referendo sobre a região de Essequibo entre a Guiana e a Venezuela, que consultou os venezuelanos sobre qual deveria ser a posição oficial do país na disputa. A votação teve como objetivo medir a opinião pública sobre a resolução de uma longa disputa territorial com a vizinha Guiana sobre a região de Essequibo, além de tentar recuperar a legitimidade que Maduro perdeu após anos de perseguição política ao povo, violação aos direitos humanos e a crise econômica que as políticas do governo provocaram. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou vitória no referendo sobre a anexação da Guiana, mas o resultado não convenceu. Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, anunciou que 95,33% dos eleitores que participaram do pleito apoiaram a proposta de anexar o território guianense. A soma dos votos favoráveis seria de 10,5 milhões. Mas quando Maduro foi eleito em 2018, teve 6 milhões de votos. Especialistas pressupõem que Maduro esteja contando votos do referendo para cada pergunta. Isso quer dizer que cada cidadão votou 5 vezes. A disputa, adormecida por anos, reacendeu quando a Guiana descobriu petróleo e gás na região. O envolvimento da ExxonMobil na extração de recursos aprofundou ainda mais as tensões.
Em resposta, o Brasil aumentou sua presença militar na região norte do país, enquanto os Estados Unidos anunciaram uma cooperação militar reforçada com a Guiana. E por hoje é só. O 11 em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Te encontro amanhã.